Olá, estamos começando mais um episódio do Astrocast, o podcast que dá voz aos dados. E para falar sobre histórias das juventudes e do mercado de trabalho, esse episódio vai trazer Beatriz Santa Rita, que é a CEO da Diverse e especialista em diversidade e inclusão. E hoje a gente vai falar sobre a nossa pesquisa diversidade, que nós fizemos em parceria com a Diverse. E a gente vai falar dos principais achados, reflexões e formas que a gente tem para tratar esse dado de diversidade e inclusão. Então, prepara o som, prepara o fone e vem com a gente em mais um episódio. Beatriz, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom estar aqui com você. Também estou muito feliz. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a Diverse. Vamos lá. Eu sou a Beatriz Santa Rita, especialista em diversidade e inclusão. Trabalho há mais de 20 anos nessa área. Comecei minha trajetória no terceiro setor e fui migrando para responsabilidade social, sustentabilidade, até fundar a Diverse em 2017. A Diverse é um ecossistema de soluções em diversidade e inclusão. Então, a gente trabalha com consultoria, planejamento estratégico, educação e treinamento voltados a apoiar as empresas e organizações a criarem ambientes mais inclusivos e acolhedores para todas as pessoas, e o Espro é um dos nossos parceiros. É muito bom poder fazer esse trabalho com vocês. A honra é toda nossa. A gente desenvolveu essa pesquisa, né? A gente faz essa pesquisa todo ano, no final do ano, para medir como os jovens vivenciam a diversidade nos diferentes locais que eles transitam, né? E nessa última edição a gente entrevistou mais de 3.300 jovens e a gente contou com o seu apoio para a gente trabalhar os resultados. E um dos principais pontos que a gente trouxe para essa pesquisa foi a interseccionalidade, né? Que é quando você observa os dados sobre diferentes recortes, né? Tanto como raça, gênero, relação afetivo-sexual, né? Então, para esse estudo, nós fizemos alguns grupos, que são os homens cis héteros brancos, os negros, que são compostos pelos pardos e pretos, e também o grupo LGBT. E aí, Bia, por que é tão importante a gente ter esse olhar? Antes da gente falar dos dados da pesquisa, bom que você trouxe esse ponto, Maria Elisa. Acho importante explicar o que é interseccionalidade e por que esse olhar é tão importante, porque quando a gente fala do jovem, e vocês aqui no Espro sabem bem disso, a gente está falando de um jovem que é plural, ou seja, os jovens não são todos iguais, né? E quem tem filho em casa sabe muito bem disso. A gente não tem nenhum filho igual ao outro, quem dirá no universo de jovens, a gente não está falando de um jovem único. Então, trazer essa lente da interseccionalidade, que é considerar o jovem nessa multiplicidade de características. Então, a realidade do jovem negro é uma, a realidade do jovem LGBT é outra, a realidade de uma mulher jovem é diferente de um homem. E isso, para mim, foi a principal novidade da pesquisa, né? Quando vocês convidaram a gente na Diverse para ajudar a fazer essa interpretação dos dados, eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente acabou conversando. A gente precisa analisar esse jovem e sua pluralidade, né, nessa autenticidade também que vem dessa interseccionalidade. Então, acho que o primeiro ponto, que é esse que você traz, é a gente entender que as realidades são distintas a depender desses diferentes marcadores sociais, que você citou alguns, o jovem negro, o jovem LGBT, o jovem cis, enfim. E aí sim começar a pensar, e a gente vai chegar lá, em estratégias, em formas de lidar, de educar com esse jovem para que ele se sinta cada vez mais pertencente ao mercado de trabalho, aos espaços que ele participa. Então, eu achei fantástico, assim, é de fato seria muito bom se todas as pesquisas tivessem essa lente de interseccionalidade, né? Nem sempre se traz a lente de interseccionalidade como vocês fizeram, então eu fiquei muito feliz de poder colaborar nesse sentido, super importante. Perfeito, muito obrigada. Sim, nessa linha, assim, a gente já conversou bastante sobre alguns achados, né? E um dos achados que mais nos chama a atenção é que de 6 em cada 10 jovens já sofreram alguma situação de preconceito, ou vivenciaram alguma situação de preconceito em alguns ambientes, como o ambiente familiar, escola, faculdade, em setores de serviço, né? Transporte, consultórios e demais serviços, e também no ambiente da família, né? Uhum. E aí, quando a gente olha pela interseccionalidade, a gente percebe que esse número
número, ele chega a quase 90% quando a gente fala de LGBTs, principalmente em escola e faculdade, e 80% para mulheres e negros. Por que, Bia, a escola, que deveria ser o nosso primeiro lugar de entendimento sobre respeito, cidadania, se torna um lugar tão prejudicial para os jovens? Pois é. Quando a gente fala de ambiente inclusivo, o ponto de partida é a nossa sociedade que ainda reproduz preconceitos antigos, coloniais, que a gente carrega aí na história do Brasil. A gente está falando de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de gordofobia, de tantos e tantos preconceitos, de capacitismo, preconceito com as pessoas com deficiência. Então, esses preconceitos, eles estão na sociedade, né, na história da sociedade, um exemplo lá na história da escravidão, na história de pessoas com deficiência que tinham que ficar escondidas em casa e existiam até orientações de que não fossem inseridas de fato na sociedade. Esse trabalho com inclusão, ele é muito recente na nossa história, então já está tentando melhorar tudo isso de algumas décadas para cá, por assim dizer, e avançando em passos lentos ainda. Então, quando a gente fala da escola, a gente está falando de uma estrutura que também reproduz esses preconceitos, assim como as empresas. Então, infelizmente, a escola, nem todas, né? Eu sou casada com um homem que é diretor de uma escola pública e pelo fato dele ser um homem negro que tem uma história periférica, ele faz um trabalho fantástico na escola onde ele é diretor. Mas a gente sabe dos desafios que a educação tem de uma forma geral, né? E tem educadores maravilhosos, diretores, enfim. Mas eu tô falando da estrutura escola, ainda não tem um compromisso efetivo em formar para a diversidade, em ser um espaço que forma, que acolhe, que trabalha, que vivencia esses valores que a gente quer levar para a sociedade. Então, acho que quando esses dados aparecem na pesquisa, né, eles estão falando, o que eles estão trazendo que, opa, a escola ainda tem ali, não é nenhum ponto de atenção, não é nenhum ponto amarelo, é um ponto vermelho. Um ambiente que devia ser formador, e a gente vê os casos na televisão todo dia, né? Preconceito em escola, preconceito de professor, preconceito de aluno com aluno. O que vem pela frente talvez seja mapear quais são esses pontos, o que está acontecendo com esse jovem na escola, porque que a escola não é um ambiente inclusivo. Mas é um ponto de atenção, a gente deveria trabalhar mais nessa parceria escola, empresa, como vocês fazem super bem aqui no Espro, reforçar porque a gente está vendo aí pelos dados que a escola não está cumprindo o seu papel social para além de educar tecnicamente. Certo. E também outro dado que a gente percebe, também usando a interseccionalidade e a gente analisando principalmente os jovens negros, que para uma pergunta como se já se sentiu excluído ou não foi reconhecido na sua trajetória de vida, né? E quando você fala dos negros, 4 em cada 10 já vivenciaram uma situação de exclusão ou não reconhecimento. E esse dado, ele chega a ser 1 para 10 quando a gente fala de homens brancos, né? O nosso universo de jovens que a gente entrevistou, eles são 87% jovens em média ou alta vulnerabilidade. Então, o que explicaria essa diferença tão grande entre negros e brancos na hora de ser reconhecido por uma ideia ou por um projeto? Vamos lá. Repete para mim, Maria Elisa, a diferença do dado: 12% dos jovens brancos. 10, 12% e 1 em cada 10. Isso. E 4 em cada 10. Ah, beleza. A resposta é racismo, né? Que chama. Infelizmente, assim, o que é importante a gente dizer? A gente está falando de uma forma geral de jovens em vulnerabilidade, né? Me ajuda a explicar, mas eu gosto muito do índice de vulnerabilidade que vocês aqui no Espro trabalham. Então, vocês já priorizam os jovens que estão ali mais vulneráveis e que não são alcançados por políticas públicas, ou são alcançados de uma forma mais frágil, né? Então, tem a questão de renda. Fala um pouquinho do índice. Então, o índice de vulnerabilidade do Espro é uma metodologia Espro, né? A gente desenvolveu um teste rápido com 10 questões para avaliar em qual nível de vulnerabilidade o jovem está. E a gente usou alguns marcadores, né? Então, são os perfis identitários, né? Como raça, orientação afetivo-sexual, gênero, né? Depois a gente tem uma questão social também, que a gente avalia a renda familiar, a gente avalia como que é a participação do jovem
nas despesas da casa, né? Se ele participa de alguma política pública, como você diz, ele participa, mas são Bolsa Família, auxílio aluguel, né? Geralmente são essas, acho que em torno de 50% dos nossos jovens recebem algum auxílio. Uhum. Depois a gente tem também as questões de estudo, né? Principalmente estudo do responsável do lar, né? Da família, do jovem. Porque a gente identificou que quanto mais a mãe ou o responsável desse jovem estuda, mais chances esse jovem tem de progredir na vida, estudar, fazer uma universidade, conseguir bons empregos. Então, quando isso é o oposto, né? Quanto menor a escolaridade da mãe, maior a vulnerabilidade desse jovem também. E também as condições no domicílio. Então, se tem acesso à água encanada, à energia, coleta de lixo, enfim, são 10 perguntas que abordam esse tema e a gente divide entre altíssima, alta, média e baixa vulnerabilidade. Mas, no geral, são todos vulneráveis. O que vai diferir é que alguns, a questão de ser trans, LGBT e negros pesa um pouco mais na vulnerabilidade. Perfeito. Eu pedi para você explicar, porque eu acho importante que quem está ouvindo ou assistindo a gente, entenda que a gente está falando de um jovem, a pesquisa alcançou mais de 3.300 jovens e 87% são vulneráveis, é isso? Me corrija, de alta e média vulnerabilidade, me corrija se eu estiver errado. Então, a gente já está falando de uma forma geral, né, de um jovem que tem muitos desafios na sua vida, no seu dia a dia, na escola, como a gente falou antes, e vai chegar com esses desafios no mercado de trabalho. Quando a gente olha para esse dado de 40% dos jovens negros, né, passam por situações de discriminação contra 10% ali dos jovens não negros, então a gente não está falando que o jovem branco, o jovem não negro não tem desafios. Ele tem todos esses que você explicou na explicação do índice de vulnerabilidade, mas ele não tem o desafio de ter a pele negra, ele não passa por situações de racismo. Tá? Enquanto o jovem negro vai passar por tudo isso, pela falta de saber com qual refeição vai poder contar, pela falta de estrutura familiar, por todas essas questões, e ainda assim precisa lidar com as situações do racismo, sejam mais explícitas, sejam as menos explícitas que ainda permeiam as nossas relações. Exemplo, né? Precisar provar sua capacidade 2 vezes, ele precisar convencer os outros de que ele tem potencial diferente. O jovem branco não passa por isso, né? Tem mais passabilidade, que a gente chama em diversidade. Então, acho que isso fica super explícito na pesquisa, assim, desafios todos os jovens têm, e que bom que o Espro tem esse indicador, que vocês estão alcançando quem precisa de fato desse apoio para se inserir no mercado de trabalho, mas a gente precisa olhar com mais atenção para os jovens que são atravessados por esses marcadores de vulnerabilidade, e aqui no caso a gente está falando do jovem negro, sei que você vai chegar em outros marcadores aí. Você respondi? Sim, super bem, perfeito. E também outro dado que a gente falou também muito da escola e da faculdade, né? E outro dado que nos chamou muito a atenção nessa pesquisa é que 76% dos jovens LGBTs também vivenciaram e sofreram preconceitos da própria família. Então, ainda hoje, 2025, os jovens dentro de casa ainda têm que passar por isso. Tem um termo que eu aprendi com o Fábio, que é um homem trans que trabalha com a gente na Diverse, que chama pedagogia da exclusão. O jovem LGBT, ele passa por situações de exclusão desde casa, né, o ambiente familiar que deveria acolher, e, de novo, né, a gente está falando de dados, então a gente está falando de uma forma geral. Evidentemente, tem famílias que são acolhedoras, que são compreensivas, mas infelizmente ainda não é a realidade da maioria dos jovens LGBT. Então, é tão grave, é um fenômeno que existe um nome para isso, que é essa pedagogia da exclusão. Ele começa a ser discriminado em casa, o jovem trans principalmente, né? Os meninos e meninas trans já são estereotipados ali no começo da sua vida, adolescência, etc., principalmente, muitas vezes vão para as ruas, né, os indicadores de pessoas trans que precisam, não é nem que escolhem se prostituir, mas que não tem outra alternativa de vida. Isso vem mudando, né, principalmente quando a gente fala de jovens LGBTI+, de classe social mais elevada. Mas, no geral, né, passam por essa mesma exclusão na escola,
e no mercado de trabalho isso se acentua. Então, quando a gente traz aqui na pesquisa esse dado do ambiente familiar, talvez todo esse trabalho que a gente vem fazendo com diversidade nas empresas e nas organizações precise alcançar também as famílias, né? Eu pesquisei isso no meu mestrado. As organizações têm um papel educador, até mesmo das famílias. Então, se as famílias não estão acolhendo, talvez a gente que já tem mais consciência disso possa criar formas de levar essa conscientização para as famílias que, infelizmente, por conta própria, não estão cuidando desses jovens LGBTI+, como deveriam, principalmente dos jovens trans. É a tal história daquele provérbio, né, que falam que você precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Exatamente, de toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Um provérbio moçambicano, eu adoro esse provérbio também. E é isso, a gente não são ações isoladas, não são ações individuais que vão mudar uma estrutura já formada de tantos anos, né, de tantos séculos, né. E aí, como não tem tudo são más notícias, né, a gente também teve bons achados dentro da pesquisa que falam exatamente sobre como o jovem entende a diversidade. Então, a gente percebe que esse jovem estuda, lê, procura letramento, 99% dos jovens sabem falar sobre identidade racial, 99% sabem falar sobre tolerância religiosa. E eles são também muito exigentes, né, Bia? Eles são exigentes com relação às empresas onde eles vão trabalhar. Então, 84% dos jovens se sentem bem trabalhar com pessoas diferentes. 80% acredita que os empregos devem se preocupar em realizar palestras e treinamentos sobre o tema de diversidade. 76% discordam quando dizem que as pessoas que defendem a inclusão são chatas, né? Então eles sabem que isso é uma coisa importante, uma pauta importante. E 78% já ouviram seus colegas também defendendo a diversidade e as pessoas plurais. E isso aconteceu em todos os nossos, tanto em homens brancos, homens negros, mulheres e LGBTs, ou seja, todos os grupos concordam que a diversidade é importante e ela vai marcar. E a gente também viu na pesquisa que as empresas também tiveram um papel muito mais acolhedor, né? Os preconceitos vividos no ambiente de trabalho foram menores do que esses outros ambientes que a gente comentou. Então, diante desse cenário, Bia, como as empresas, como elas têm que se preparar para esse novo jovem? Vamos lá, bastante coisa. Tem um ponto que você traz, né, com esses dados dos jovens abertos à diversidade, além da pesquisa, acho que a pesquisa aqui do Espro também dialoga com outras pesquisas sobre o perfil da geração Z. E todas são muitos dados no mundo inteiro. E apesar do jovem ser plural, como a gente falou no início, tem características que são muito comuns, né, aos jovens dessa geração. E o interesse por diversidade é uma delas. Obviamente tem ali os que não se interessam, mas aqui a gente tem a valorização do tema diversidade, a valorização de espaços de trabalho que de fato dialoguem com o propósito deles. A gente vem vendo aí como a demanda por jornada flexível, tudo isso fala sobre o perfil do jovem dessa geração, dessa moçada que vem sendo categorizada como geração Z. Quando a gente está falando acho legal até fazer essa comparação, né? A gente está falando de jovem de geração Z, de quem está chegando agora no mercado de trabalho. Não vou nem citar os anos aqui para a gente não entrar muito nos aspectos técnicos. O que é importante para as empresas eu acho que esse dado que mostra que a empresa é o ambiente, um dos ambientes, eu não gosto nem de dizer dos mais acolhedores, porque a gente sabe que as empresas têm muitos desafios ainda, mas na comparação aqui na pesquisa parece que a empresa se destaca com relação ao ambiente familiar e ao ambiente escolar e acadêmico. Então, talvez esse seja, eu acredito que sim, que esse dado reflete um trabalho que vem sendo feito com diversidade e inclusão nas empresas nos últimos anos, principalmente desde 2020, né? Esse pós George Floyd, quando a maior parte, embora a gente não precise de um caso de George Floyd no Brasil, eu sempre faço esse parênteses porque a gente tem mais de um George Floyd por dia, infelizmente mais de um jovem negro é assassinado por dia no Brasil por ser negro, por ser periférico também, mas foi pós-2020 que as empresas começaram a prestar mais atenção nesse tema e a reforçar as suas estratégias de diversidade de uma forma geral. Então, na comparação, as empresas saíram
na frente das escolas que precisam avançar mais, como a gente falou. É a leitura que eu faço enquanto especialista de diversidade, pesquisadora nesse tema. O que não significa que as empresas estão perfeitas, estão avançando, ainda lentamente. Então, conectando essas duas coisas, a gente tem um jovem que quer trabalhar numa empresa com a qual ele se identifique, que entenda quem ele é. Esse jovem quer se sentir pertencente a esse espaço, ele precisa trabalhar, né? Ainda mais porque a gente está falando aqui de jovens vulneráveis, e as empresas estão avançando, mas precisam acelerar. Então, respondendo mais objetivamente, a gente precisa reforçar as estratégias de diversidade, então ter mecanismos de denúncia, esses canais de denúncia de casos de discriminação, se eles vêm a acontecer, precisam funcionar. Esse jovem precisa saber que ele vai ser acolhido se alguma coisa acontecer. A gente precisa capacitar lideranças, colaboradores, fazer esse trabalho, né, de preparação de um ambiente inclusivo de verdade, de uma forma contínua, gente. Diversidade não tem fim. Eu sempre falo isso para os nossos clientes na Diversa. Tem um começo e é uma jornada que não tem fim. E aí eu quero citar como exemplo, para trazer um pouco mais de prática, o próprio trabalho que a gente vem construindo aqui no Espro com os grupos de diálogo, né? Para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo, a gente tem aqui a Diversa Apoia, o Espro, já esse é o 2º ano. E a gente criou grupos de diálogo, que são grupos voluntários de colaboradores que ajudam o Espro a pensar em projetos, a pensar em executar projetos para que o Espro seja cada vez mais inclusivo. É um trabalho pelo qual sou apaixonada. Quando eu falo desse trabalho, meu olhinho brilha, porque realmente vocês vêm conseguindo implementar uma série de iniciativas desde que os grupos de diálogo foram implementados. O SAD sempre diz que o Espro já faz muita coisa para fora e a gente está conseguindo construir junto com vocês com esse grupo de voluntários, com a área de desenvolvimento organizacional liderando esse projeto também, junto com vocês, conectar o impacto social que o Espro traz para fora e trazer isso para dentro também. Então, esse é só um exemplo, né, de uma iniciativa simples de implementar, de contar com a própria expertise e conhecimento do time, dos colaboradores, para que, né, as organizações, as empresas sejam cada vez mais acolhedoras para esse jovem. E aí tem vários outros caminhos, mas acredito que seja por aí. E mesmo porque a pesquisa fala, mas a gente também lê, né, sobre a geração Z, é uma geração que, se não tá bom, ela vai embora, né? Então, se ela não encontra naquele lugar o que ela espera, o que ela busca de que é valor para ela vai conseguir outro emprego, ela vai empreender, ou ela vai se dedicar a outra coisa, né? Então, assim, hoje a gente tem a tecnologia que ajuda muito também, né? Principalmente nas comunidades, a gente vê muito empreendedorismo surgindo antes, quando não tinha tanto recurso. Então, as empresas têm que estar preparadas, porque o jovem sabe muito bem o que ele quer. Exato. Tem esse pilar da saúde mental que eu acho que vale reforçar, né? Essa é uma geração que traz para a mesa e traz para as empresas essa demanda de uma forma muito presente, muito mais forte do que a nossa geração conseguiu. Eu tenho 43 anos e eu já fui uma jovem idealista. Só que a gente não conseguiu fazer transformações efetivamente por essa via de que os espaços de trabalho se ajustassem às nossas demandas. Eu acredito, e as pesquisas vêm mostrando isso, que essa geração traz muito forte essa necessidade do equilíbrio, da saúde mental, da sustentabilidade, da diversidade. E aí o convite para as empresas é esse o que você disse, né? Quem não se adequar, a gente não vai conseguir segurar essa moçada. Eles vão empreender, já estão, né? Já estão empreendendo, e que bom também, mas criando seus negócios, mas é bom que seja por opção. Seria ótimo que esse caminho do empreendedorismo fosse só por opção, não por falta de opção. Um dado que dialoga com essa realidade são das demissões espontâneas, né? As pesquisas aí que acompanham o mercado de trabalho vêm mostrando os pedidos de demissões, e você, que é pesquisadora, pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive esse jovem que acabou de chegar no mercado de trabalho, não se encontra lá, acha que esse ambiente não é para ele, e aí pede para sair rapidamente. Então, esses fenômenos trazem de novo essa responsabilidade da empresa reforçar os mecanismos que digam: aqui, jovem, esse espaço é para você também, a gente precisa do teu talento e quer contar com o teu trabalho. Exato. E a gente percebe também que no Espro as saídas espontâneas, que a gente chama, né? Elas estão muito ligadas à efetivação do jovem, né? Isso nos deixa muito feliz, né? Porque é o nosso impacto sendo reforçado, né? Então a empresa gosta, porque o aprendiz ele tem um período, né? É temporário.
tem um contrato temporário. E aí a gente consegue ter essa efetivação, em torno de 30% dos jovens são efetivados até antes do final do programa. As empresas falam, não, vem cá, quero você, né? E depois de um ano da saída do programa, 80% estão ocupados. E aí, então essa dinâmica do mercado, que antes era a pessoa entrava, fazia carreira na empresa e ficava ali, né? Essa geração já não está com tem mais pressa, né? E aí, como a gente está numa situação também de pleno emprego, onde a taxa de desemprego também caiu bastante, o jovem é o que mais sofre com o desemprego no Brasil, mas essa taxa está diminuindo, a gente consegue perceber que os jovens estão migrando de empresas em empresas, a maioria ainda é CLT, a maioria ainda é empregado como carteira assinada, né? Então, isso também nos deixa bastante feliz com o impacto que a gente está gerando, mas a gente percebe que é uma geração que veio aí para agilizar bastante a forma de ser das empresas, né? Bom. E agora, Bia, foi um prazer falar com você, muito bom mesmo. Muito bom também, eu adoro vir aqui no Espro. E aí, para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse para esses jovens que participaram da pesquisa alguma palavra, para o futuro, o que você está vendo, né? Vamos lá. Eu vou trazer, pode até ser um pouco clichê, gente, mas não tem outro jeito aqui de falar que o caminho da educação e o do trabalho ainda é o principal caminho para a prosperidade. Eu falo isso, e aí se você tiver algum dado sobre isso, Maria Elisa, eu vou adorar ouvir também, porque a gente vem vendo esse fenômeno do jovem que fala que não precisa mais estudar, né, que vai ser influencer, e tudo bem se esse for um caminho, mas educação, ingresso no mercado de trabalho, estabilidade, carteira assinada, CLT ainda é uma coisa muito boa, né? Apesar das trends aí estarem tentando dizer algo contra isso. Então, para esse jovem que está chegando no mercado de trabalho, agora eu tenho 2 filhas jovens, então eu falo com um lugar de fala aqui, né? Tenho a Maria Laura, de 19, e a Evelyn, que é filha do meu marido, também minha filha, de 22. Então, eu troco bastante com elas também, e eu ouvi isso da minha mãe. Acho que esse conselho de estude e aposte numa profissão que vai te fazer feliz, que vai conversar com o teu propósito, alimentar tua alma, seus sonhos, ainda é o melhor caminho. Então, para a gente também cuidar um pouquinho com esse caminho fácil que aparece por aí. Exato. Não, todos os estudos que a gente faz dizem que a relação emprego-trabalho, trabalho e estudo, elas são muito correlacionadas, né? A gente tem também os dados que 70% dos jovens continuam estudando depois do programa. Então, eles entram numa faculdade. Então, o jovem que passa pelo programa, hoje tem 2 vezes mais chances de entrar numa faculdade do que o que não passou pelo programa. Porque hoje a gente, às vezes, vive em umas bolhas, a gente não percebe o Brasil como um todo, que são vários Brasis, né? Então, 25% dos jovens brasileiros apenas ingressam na faculdade. No jovem que passa pelo programa de aprendizagem, é 50%. E ele continua estudando e continua se capacitando, e isso a gente vai percebendo, tanto que o nosso 100-100, que é o 100 oportunidade de emprego e 100 oportunidades de estudo, ele é apenas 7%, e a média do Brasil é 24%. Muito bom. E aí a gente mostra também uma correlação entre trabalho e estudo, que a maioria trabalha e estuda. Mas eu ficaria brilhante, eu ficaria horas aqui ouvindo, eu quero continuar essa conversa ainda. Ficaria horas aqui falando. Então, quero te agradecer, Beatriz, por essa parceria, por compartilhar tanto o seu conhecimento conosco, por nos ensinar tanto, né? A gente também acaba absorvendo tudo que o grupo de diálogos faz, e a gente está tendo vários letramentos aqui no Espro, e ajudar a gente a olhar para o jovem, né? Para ele ver o que ele está passando, que a gente está acompanhando, e que a gente espera que os resultados sejam cada vez melhores. Obrigada, Maria Elisa, todo o time do Espro também. Eu sou apaixonada por esse trabalho, quero agradecer a confiança no meu trabalho, Beatriz Santa Rita, e no trabalho da Diverse também. É uma parceria de milhões, esse trabalho é muito potente. Obrigada pela confiança. Muito obrigada.